que outros possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. Para que outros possam sorrir. Vale a pena chorar para que outros possam viver. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem adulteramos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Assim como a semente que não morre não germina, assim como a semente que não morre é incapaz de gerar frutos, aquele que não morre é incapaz de gerar vida, é incapaz. Não fosse o sangue do Cordeiro, não fosse o sangue de todos os mártires que vieram antes de nós, não fossem aqueles que vivem como se não pertencessem a este mundo, não seríamos conhecedores das boas novas da vida, não seríamos. Mas se as coisas são assim, se isso é verdade, se isso reflete a realidade, se o Senhor teve toda a intenção de dizer exatamente o que Ele disse, por que é então que não morremos? Por que é então que o mundo está cansado de ver uma igreja que deveria carregar a mensagem da morte, mas não carrega? Não carrega. E não carrega porque ela mesma recusa-se a morrer. Se a ordem é essa, por que é então que não vemos mais vidas sendo geradas, nações sendo alcançadas em meio à voluntária entrega da vida por parte daqueles que se dizem cristãos? Por quê? Por quê? Porque existe algo de muito errado em nosso meio. Existe algo de muito errado em meio àquilo que chamamos de Evangelho do Reino de Deus. Evangelho do Reino de Deus, não o Evangelho do Reino dos homens para os homens, não o Evangelho do Reino desta terra para esta terra, não o Evangelho do seu reino para você mesmo, para o seu próprio benefício, mas o Evangelho do Reino de Deus para o benefício de Deus. E existe algo de muito errado porque estamos confundindo o Evangelho do Reino de Deus, que é para Deus, com outros evangelhos. E o povo, por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir,
O povo está adorando outros bezerros de ouro. E o grande bezerro de ouro dos nossos dias é a bênção. O grande bezerro de ouro dos nossos dias é a vitória, é a conquista, é o bezerro da prosperidade, é a saúde, é o meu bem-estar, é o meu conforto, é a minha necessidade, é o meu reino, é a minha vida. 7 passos para alcançar a bênção aqui, 40 dias de jejum da vitória ali, 12 maneiras para ser próspero um pouco mais adiante, e 318 formas para você fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Não importa se Ele queira fazer ou não, porque afinal o modelo de Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a sua, serve para Jesus, serve para o Filho de Deus, não serve para mim, não serve para a igreja. Quantos já foram a alguma campanha que dizia: campanha do negue-se a si mesmo, campanha dos 3 passos para morrer, ou a campanha das 7 maneiras de amar ao seu próximo como a si mesmo, campanha de 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz? Não? Nunca foi, por que não? Ora, porque não é isso que é importante. Não é isso. Porque o importante é eu ter o carro do ano. Porque o importante é eu ser abençoado. O importante é eu mostrar o quão abençoado sou. Preciso mostrar, eu preciso mostrar. Porque afinal de contas, se ando de carro importado, é porque Deus me deu, né? Deus me deu. Porque é muito óbvio que Deus está muito mais preocupado com o meu ego. Eu sou tão espiritual e abençoado que é muito óbvio para mim, e é muito óbvio só para mim, que Deus está mais preocupado em colocar dinheiro nas minhas mãos para que eu possa comprar coisas caras e tolas, do que está preocupado em colocar recursos sob os meus cuidados para que eu possa de alguma maneira aliviar a dor dos aflitos. Porque Deus é tão bom para mim, Deus é tão sábio, Ele é tão misericordioso, que Ele prefere que eu compre para mim o meu 100º par de sapatos. Ele prefere, Ele prefere que eu faça isso mais do que prefere que eu compre algumas marmitas para dar de comer às crianças de rua. Porque o importante é eu encher o meu celeiro até onde der. O importante é o meu reino, é a minha justiça. Eu trabalhei, eu suei. Não foi Deus quem me deu, não foi Deus quem me abençoou, não foi eu quem ganhei. É justo, eu trabalhei, é meu. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte. E Deus que me livre de pensar em morte. Coisa negativa não é de Deus. O importante é eu viver como se não houvesse morte, para que quando a minha hora chegar, eu venha morrer como alguém que nunca quis viver. Porque está escrito na palavra de Deus em Marcos, no capítulo 8, e Mateus 16. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Vejam como desde o início a igreja se escandalizou com a mensagem da morte. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não está de olho no reino de Deus, mas está de olho no reino dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tu precisares de um disposto, eu
Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Sim, Jesus, sim, Jesus. Quem se dispõe? Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mais uma vez, você que aprendeu isso, levante suas mãos, diga mais sim. E mais sim, tu precisares de um disposto, eu me disponho. Para si, eu me disponho, mais sim. E mais sim, tu precisares de um disposto, eu me disponho. Sim, Jesus. Que se levantem os percussores, que se levantem os proclamadores. Sim, Jesus. Que se levantem, os que se dispõem a carregar a nação nos ombros. Tem alguém aqui? Que se levantem, os percussores, que se levantem os tangedores, que se levantem sobre o Brasil, os que se dispõem a carregar nação nos ombros. Levante suas mãos onde você estiver. Que se levantem, vamos lá. Que se levantem os percussores, que se levantem os adoradores, que se levantem os que se dispõem a carregar a nação nos ombros. Diga mais sim, e mais sim. Tu precisares de um disposto, eu me disponho. E mais se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Joga a mão lá em cima, joga mais lá em cima, diga isso, diga. E mais se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Que se levantem os percussores, que se levantem os proclamadores, que se levantem os que se dispõem a carregar a nação nos ombros. Que se levantem os percussores, que se levantem os tangedores, que se levantem os que se dispõem a carregar a nação nos ombros. Essa é a mensagem do Evangelho. Muito mais do que o nascimento de Cristo, muito mais do que os milagres que Cristo realizou nessa terra, a sua morte. Se o Evangelho ele fosse resumido em um evento, esse evento seria a morte de Cristo. Essa apresentação, essa ministração é para que a gente possa entender aquilo que a gente cantou mais cedo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Você sabe o que é levar a sua cruz? Você sabe o que é ter que morrer? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Eu não estou aqui dizendo que Deus não é um Deus de bênçãos. Deus é um Deus de bênçãos. Ele é um Deus. E se nós que somos
somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e quanto mais Ele, o Pai que está nos céus. Mas em toda a Bíblia a gente consegue ver o evento da morte. Em Isaías 6 vai dizer assim, Isaías capítulo 6, verso de número 1. Diz assim: no ano do quê? No ano da morte, no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com duas, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, verso 5 diz: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Disse eu: eis-me aqui. A gente está falando que no ano da morte e da dificuldade, Isaías não só viu o Senhor, como se isso não fosse grande demais, como se ter a visão do trono não fosse grande demais. Mas Deus fez mais por Isaías. Ele não só viu o Senhor, como ele tem os seus pecados perdoados. Olha que coisa linda. Ele diz: meus lábios são impuros. Veio um anjo, tocou e falou: não é mais. Agora você vai e anuncia, porque disso você não pode reclamar mais, porque eu purifiquei. A brasa do altar purificou os seus lábios. E depois disso tudo, depois da morte, ele não só viu o Senhor, ele teve seus pecados perdoados, mas Isaías também teve o seu ministério ativado. Antes Isaías de ativar o seu ministério, me desculpa, mas vai precisar morrer. O Senhor fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías fala: eu sei, morreu. Doeu. Mas ele fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se tiver que enviar alguém, eis-me aqui. É essa mensagem. Eu não sei se você conseguiu captar, mas essa é a mensagem da coreografia. Se precisar de uma pessoa, eis-me aqui. A palavra diz que o Espírito de Deus busca pelos que adorarão em espírito e em verdade. É isso. O Pai está buscando pelos que o adorarão em espírito e em verdade. E se Ele está buscando, a gente aprendeu, é porque está em falta. Na canção ela fala sobre três. Como que eu vou dizer? Não são 3 ministérios, são 3 funções. Perdão. São os percursores, os proclamadores e os tangedores. Percursores são aqueles como João Batista, que eles vieram para preparar o caminho. Então o Espírito está clamando: a
Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais à frente ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esses são os percursores, aqueles dispostos a preparar o caminho. E mais à frente, sabe o que Jesus diz sobre João Batista? Que não existiu homem maior do que ele. Então a gente está comparando João Batista com Moisés, com Elias, com Jeremias, com Isaías. E Jesus está dizendo: não houve homem maior que João Batista. Mas sabe qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. O Espírito Santo está procurando os percursores, está procurando por aqueles que estão dispostos a preparar o caminho para o reino. A segunda função que ele fala é dos proclamadores. Proclamar é anunciar algo em voz alta. Nessa mesma forma, como os percursores, os proclamadores têm uma função essencial. E isso tudo me levou lá em Atos 16, capítulo 25, versículo 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Sabe o que isso me diz? Que Paulo e Silas, eles não estavam só orando e cantando, eles estavam proclamando. Eles estavam anunciando em voz alta. E sabe qual é a resposta para o proclamador? Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. São as gerações que Deus quer levantar, daqueles que não vão temer e vão à frente, vão tirar as pedras do caminho e vão falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E dos proclamadores que não vão se calar diante desse mundo. A terceira função são os tangedores. E os tangedores, eles são os adoradores. Os adoradores. Versículo 15 diz: enquanto o tangedor tocava, o Espírito de Deus desceu sobre Eliseu. Eu não sei quantos aqui ainda acreditam no poder da adoração. Esses são os tangedores, são aqueles que não vão se calar, são aqueles que irão adorar. Tá difícil, tá morrendo, mas eu tô adorando. Que diz: assim diz o Senhor, fazei neste vale covos e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas através do tangedor tem profecia. Onde o tangedor toca, tem profecia. Mas se tu precisares de um dispor, eu me disponho.
doutrina. E por esse motivo buscarão mestres para si que digam o que eles querem ouvir. Mas a nossa resposta, tangedores, proclamadores, percussores, a nossa resposta é que aqui ainda há tangedores, aqui ainda há adoradores, aqui ainda há alguém disposto. Quando Elias se pega em um momento complicado, ele diz assim: não tem mais ninguém, mataram todos os seus profetas. Mas o anjo vira para ele e diz: Elias, acalma esse coração. E não se curvaram a Baal. Essa é a nossa mensagem. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem 7.000 que não vão se curvar a esse mundo. O que Deus quer saber essa noite é se você está disposto a, se necessário for, carregar os seus ombros. A morte, ela continua sendo a maior mensagem do Evangelho. Não é o que Deus pode fazer por você, não é a cura que Ele vai fazer na tua vida, não é a forma que Ele vai te prosperar, é a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. E antes que Ele faça qualquer coisa por você, primeiro é preciso morrer. Tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Joga a mão lá em cima e declare isso, diga isso, diga. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. E se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Que se levantem, eu quero ouvir vocês, diga. Que se levantem os percussores, aqueles que vão preparar o caminho. Se levantem os proclamadores, aqueles que vão dizer em voz alta. Que se levantem, vem a carregar o som nos ombros. Que se levantem os percussores, os tangedores. Se levantem os tangedores. Que se levantem os que se dispõem a carregar som nos ombros. De novo. Que se levantem os percussores a carregar nova unção nos ombros. Oh, que se levantem os tangedores. Que se levantem os proclamadores. Que se levantem os que se dispõem a carregar os ombros. Mas se tu precisares de um disposto, eu me disponho. Mas se